Nós hoje vamos falar de mais um assunto que é para as mães. Você pode estar cometendo erros com os seus filhos e nem sabe. Gente, nós somos humanos, né? Então, natural que a gente erre durante o processo de conduzir nossos filhos. E, assim, a maior parte das vezes, esses erros são bem absorvidos. Eu acho que quando você erra e assume esse erro, você ensina para o seu filho, na prática, o que a gente sempre fala em teoria, né? Que não tem problema nenhum errar, que o importante é corrigir o erro, é aprender. Mas, curiosamente, os pais não aplicam essa filosofia de vida quanto diz respeito a eles, né? A gente vê pessoas que se sentem muito mal, se sentem muito culpadas. Aliás, a culpa é um traço, né, da maternidade. Mas existem alguns erros que, quando cometidos, a gente sabe que realmente vai ter repercussões no futuro para essa criança em termos de desenvolvimento, de personalidade, de conduta. Então, nesses casos, eu acho que vale a pena, caso você esteja cometendo, mudar a rota. Sabe? Então, eu tive essa preocupação de reunir esses erros, mas sempre com essa atenção. Aqui não é o nosso objetivo aumentar uma culpa que já é implícita, né? É apenas dar ferramentas para que vocês entendam melhor. São aqueles pais, aquelas mães que sobrecarregam os filhos, que lotam a agenda das crianças. Então, é aula de inglês, aula de espanhol, futebol, natação, balé, fora a própria escola. Então, a criança, gente, ela precisa se divertir. Tudo bem que ela tenha atividades extracurriculares, mas tem que ser atividades onde ela se sinta feliz, onde ela se sinta bem indo e que não gere cansaço, fadiga, estresse. Quando seu filho fala, mãe, eu não quero, eu não tenho vontade de ir, escute, porque ele sabe o limite dele. Tem coisa, quando ele fala não vou à escola, você não vai poder permitir, obviamente, mas essas outras atividades dá para flexibilizar. Outra coisa também, outro erro que a gente vê muito comumente, são aqueles pais que cedem à birra, sabe? A criança é muito esperta. Às vezes a pessoa cede porque tem público, fica constrangida, ou porque ela está com pressa, né? Ela quer resolver logo, então acaba dizendo sim para a criança, e a criança aprende que aquele é um caminho certo e vai virar uma criança birrenta, né? Uma criança que toda vez que é contrariada dá um espetáculo. Então, se você não der importância, isso vai acabar se diluindo. Um terceiro erro que eu vejo e que eu acho grave são aqueles pais que mimam os filhos excessivamente, com excesso de proteção. Então, essa criança, ela não aprende a lidar com o não. Ela não escuta esse não. E no futuro, a vida vai dar vários nãos para eles. Então, se você não exercita isso dentro de casa, vão ser pessoas que não vão tolerar bem frustrações e a gente tem consequências, às vezes, graves, né? São crianças que acabam, às vezes, até se machucando quando tem uma perda, por exemplo, um fim de um namoro, não é? Uma proibição necessária. Então, exercitem isso. E entenda que quando você mima demais, protege demais, você desprotege para a vida. Igual a musiquinha do Erasmo Carlos, né? Proteção desprotege. Outra coisa importante são aqueles pais que mentem para as crianças e não cumprem os combinados. Eu tinha uma máxima que eu falava sempre com meu marido: se você prometeu ou ameaçou, cumpra, porque é importante que a criança confie na sua palavra. E mentira, gente, é uma coisa muito ruim. Às vezes os pais mentem querendo poupar, querendo tornar a vida daquela criança mais tranquila. E o que acontece com ela é que ela perde a confiança e ela aprende que mentir é uma estratégia viável. Então esse é um erro que não deve ser cometido. E o que eu acho pior são aqueles pais que acreditam firmemente que os filhos deles são acima do bem e do mal, são perfeitos e que têm uma tendência a achar que sempre o mundo está errado. Então, tem um conflito na escola, o professor te chama e aí ele vai falar que seu filho está se comportando mal e a sua atitude é se contrapor. É acreditar que o professor está perseguindo, que o seu menino é que está certo. Isso é uma coisa muito séria, porque você perde a chance de corrigir. Você perde a chance de trabalhar com ele comportamentos e valores. E esse menino vai crescer com a ideia de que ele pode tudo, que ele é especial, né? Ele é especial para você, para o mundo
ele é só mais uma pessoa, né? Então é bom começar a rever essas rotas. Tem mais alguma coisa, meninas, que vocês percebem ou que vocês já fizeram e que hoje, refletindo, vocês não fariam? Na verdade, quando você falou da história da mentira, eu tive um episódio na vida que me marcou, que foi o seguinte: o meu caçula, ele tinha uma resistência muito grande de comer vegetais. Todo mundo sabe que eu lido com isso há muitos anos, eu sempre incentivei a todos, imagina meus filhos. E aí eu fiz uns bolinhos de espinafre, e quando ele chegou na mesa e viu aqueles bolinhos de espinafre, ele me conheceu, perguntou assim: mas o que é isso, mamãe? Eu peguei e falei assim: isso aí é um nuggets que foi lançado novo, é o nuggets alien. Aí ele comeu. Aí quando depois que ele já estava farto, o meu menino mais velho, na maldade, virou e falou assim: ai, você foi enganado, isso aí é bolinho de espinafre, então a mamãe mentiu para você. Gente, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, nunca mais eu vou confiar na sua palavra, porque você mentiu para mim. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz, mas que na hora que ele disse isso, aquilo me bateu tão forte, e eu vi a importância da não mentira. Porque, na verdade, a gente não pode usar esse tipo de subterfúgio. Então, assim, eu tô admitindo que eu errei, né? Eu errei, mas a partir dali eu entendi, porque ele foi muito claro: mamãe, eu não vou confiar em você mais. Então, olha que coisa séria. E ele tava certo de falar isso comigo. Você concorda comigo? Porque, na verdade, eu usei. Você enganou. Eu enganei ele, né? Então, quando você falou, eu falei: gente, foi exatamente o que eu vivenciei, vocês acreditam? É incrível. Criar filho não é fácil, né, gente? A gente tem que realmente escutar muita coisa, ler muita coisa, ficar atento com as nossas atitudes, para que a gente, no intuito até de resolver uma pequena questão, acabe errando e trazendo consequências para os nossos filhos depois. E às vezes dói, né? Eu tenho uma cena com a minha menina mais velha, que foi uma coisa que eu acho que foi importante ter feito para a personalidade que ela tem, mas que foi muito dolorida. Ela, quando formou a escola no pré-primário, a escola fez uma festa para uns pais e a gente pagou uma nota, sabe, para ir a família inteira. E nesse dia ela começou me ligando de manhã no consultório falando que ia dormir na casa de uma amiguinha que queria. Eu falei: não, Isabela, você não vai, porque essa amiguinha morava com os avós, ela tinha perdido os pais. E eu falei: não, filha, você não vai, nós vamos terminar a festa, vamos para casa. E ela ficou insistindo, ela me ligou umas 3 vezes pro consultório. Quando eu cheguei em casa, já preparando para a festa, ela começou: mas eu vou. Eu falei: Isabela, você não vai, mamãe já falou. E aí ela começou a chorar, começou a dar birra. Aí eu virei para ela e falei assim: se você não parar de chorar, você não só não vai dormir na casa da Alice, como você não vai na sua formatura. E eu estava passando maquiagem. E ela começou a dar um espetáculozinho. Aí eu peguei o demaquilante, comecei a tirar, né? Tirei o hobby, coloquei uma camisola e ela ficou estática. Falou assim: mamãe, eu falei assim: eu te avisei, nós não vamos. Pode ir pro seu quarto e agora você pode chorar. E agora você conseguiu, você não vai. E foi uma coisa assim, o meu marido virou para mim: você tem certeza? Eu falei: absoluta. E não fomos. E aí, já à noite, tarde, ela chegou no quarto e falou assim: me desculpa, mamãe, eu errei. Eu falei: você errou, e quando você não me ouvir, infelizmente, vai acontecer. Agora, interessante nessa situação foi a parceria com o seu marido. Sim. Porque você imagina se você tivesse falado isso e ele tivesse te tirado a sua autoridade. Então, acho que nesses erros também, Kátia, é importante falar disso, né? Porque tem que estar juntos, tem que estar junto. Esse combinado existe. Mesmo que você não concorde, essa é uma conversa para a vida privada, né? As crianças não participam. Mesmo pais separados, né? Eu acho que é importante ter essa coerência. Um tipo como se diz, combinado, né? De combinado, porque se um fala uma coisa, outro fala outra, então acho que é um erro que realmente eu acho que se comete. Tem toda a razão. Se você realmente gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. A gente vai estar sempre por aqui ensinando a vocês cada vez mais.